Senhor Jesus. Irmãos, enquanto os jovens partem o pão ali, vamos estar desfrutando aqui de um versículo, está lá em João 13, está dentro da imersão também, na primeira, número 1 aí, da imersão, no número 1, João 13, versículos 37 e 38. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: Darás a vida por mim? Em verdade te digo, que jamais cantará o galo, antes que me negue 3 vezes. Ó Senhor Jesus. A palavra fala, irmãos, que o Senhor já conhecia o coração do homem, né? Na verdade, ele sabia qual seria o coração de Pedro. Da mesma forma, ele conhece o coração de cada um de nós. Por isso que é necessário, né, estarmos esvaziando de nós mesmos. Se nosso coração tem alguma coisa, né, algum rancor, algum ódio, é bom colocar na presença do Senhor, porque Ele sabe que tem no nosso coração. Talvez nós até fingimos, né? Mas o Senhor conhece o nosso coração. Ele sabia que Pedro ia negar Ele naquele momento. Eu imagino, assim, eu fico pensando como é que foi, como que Pedro ficou naquele momento. Talvez ele falasse assim, se fosse eu não negaria, mas eu não sei se eu estivesse lá, como que seria. Porque naquela época, naquele momento ali, se Pedro falasse que ele era um discípulo do Senhor, ele correria risco de morte. E muitas vezes o medo nos atrapalha de ficar mais próximo do Senhor, de ficar com o Senhor. Por isso nós temos que pedir, Senhor, tira de mim o medo. Irmão, nós temos medo de tudo, né? Nós temos medo. Se nós não estivermos junto do Senhor, nós temos medo. E Pedro teve medo. E por ele ter medo, ele negou o Senhor, né? Aí eu estava desfrutando lá no serviço e falei, Senhor, mas ele não pode, se fosse eu, talvez não teria. Mas depois eu voltei atrás e falei, mas se eu tivesse no lugar dele, como é que seria? Como é que foi? Como é que Pedro ficou no momento? Qual foi a emoção de Pedro? Como é que ficou o seu coração? Teve medo alguma coisa? Teve medo. Mas aí João já foi o contrário, né? Olha só, por que João estava ali no pé da cruz? Né? Porque João estava sempre colado no Senhor Jesus. Eu não estou dizendo que Pedro também não era, porque era ele, João e Pedro e Tiago, né? Eram os 3 que sempre estavam com o Senhor Jesus. Mas João demonstrava mais assim amor pelo Senhor. Então, quando nós amamos o Senhor de todo o nosso coração, o que acontece? Você não tem medo de falar a verdade. Você não tem medo de invocar o nome do Senhor em qualquer lugar. Você não tem medo de levar o evangelho do reino para qualquer pessoa. Você não fica medindo as pessoas, olhando para o rosto da pessoa, essa daí eu não vou falar do Senhor para ela não. Está com a cara muito fechada. Eu estou falando, irmão, das minhas experiências. Eu tive do CEAF e já passei por essas experiências. Na hora que você sai na rua para pregar o evangelho, lugar que você não conhece ninguém, você dá de cara com pessoas com o rosto de todo jeito. Um alegre, outro triste, uma cara fechada. Aí você fala isso daí, eu não vou falar do Senhor para ele não. Mas quando nós estamos próximo do Senhor, amando Ele de verdade, irmão, nós abrimos a boca e pregamos o evangelho para qualquer pessoa. Você não tem medo de falar. Talvez se tivesse perguntado João falava, não, eu sou um discípulo dele. Eu acho que João falava, porque ele sabia ele sabia quem ele amava. Nós temos que conhecer mais o Senhor, amém? Se nós conhecermos mais o Senhor, nós vamos amar Ele mais. Não é assim? Quando nós conhecemos mais uma pessoa, mais nós amamos ela, porque há um convívio, há um relacionamento íntimo entre os dois, não é isso? Então, da mesma forma foi João. João, eu acho que ele não negaria, mas Pedro negou. Mas só que Pedro se arrependeu. Isso é muito importante. Muito importante o arrependimento. Pedro chorou amargamente. A palavra fala que ele se arrependeu, né? Ó Senhor Jesus, mas o Senhor conhece o nosso coração, então não esconda nada do Senhor nesta manhã. Coloca o seu coração para o Senhor trabalhar, amém?
Jesus é o nosso Senhor. O Jó já está posicionando aqui. Vou compartilhar. Irmãos, eles estiveram na conferência em Belo Horizonte, né? Eu creio que o Senhor falou muito para eles, né? Eles têm muita coisa para trazer para nós. Nós não estava lá, nós temos que ouvir os irmãos agora. Vai edificar a igreja, amém? O compartilhar edifica a igreja. Jesus é o nosso Senhor. Pode começar, minha irmã. Jesus. A primeira conferência é só mais experiência. É muito difícil. Aí, mas primeiramente, querer é poder. Todos repetir. Querer é poder. É poder. Amém. Tudo que queremos, nós podemos. Assim como Naamã, até Israel, foi curado, mas ele não foi assim. Foi já crer. Mesmo se ele fosse até Jesus, mas ele ia de qualquer. Eu não sei. Eu que o Senhor pode todas as coisas. A gente tem que na palavra. E na questão. E amém. E amém. E amém. Temos que dizer sim, amém, para as coisas que o Senhor nos chama, né? Todas as vezes o Senhor chama a gente para poder servir, ou então para poder orar por uma pessoa. Todas as vezes nós não fazemos sim, amém. Nós olhamos as nossas coisas. Agora eu estou trabalhando. Agora eu tenho que fazer. O Senhor não quer isso. O Senhor quer que a gente coloque o nosso coração. Se o coração fazer as coisas do Senhor, o Senhor vai te dar um momento, o Senhor vai te liberar do seu serviço, vai te liberar da faculdade, vai te liberar da família, vai te liberar para poder fazer a obra dele. Então, estamos para servir, né, a ele. A gente não pode ficar dando desculpas, mesmo que estamos lotados de coisas para fazer, nós temos que amém. Eu ganhei também compartilhar de uma irmã chamada Sheila Taúna. Eu não sei se todos teve como ver, né, a live lá da Tropas e Capitães, da conferência, mas a irmã Sheila teve um compartilhar muito rico. Ela falou assim, vou falar mais ou menos, mas depois vocês vão lá e busquem, olhe. Ela falou assim que o marido dela chegou com um papel da agenda positiva. Ele falou assim, eu quero ir nessa conferência, e nessa, e nessa, e nessa. E o coração dele é de ir nas conferências, estar com o Senhor. Aí ela falou assim, Senhor Jesus, já fez o dedinho, né, na questão financeira. Aí ela falou assim, orou ao Senhor, né, pediu ao Senhor para poder estar abençoando eles nessa questão, porque eles têm o coração de ir nas conferências, de estar mais presente na palavra do Senhor, não só pelas lives em casa, mas ela queria estar lá presente, ela e o marido. Aí eles oraram, né? E quando estava numa conferência, na segunda-feira ela recebeu uma proposta de emprego. E ela falou assim que valor, ela recebe muito mais do que ela trabalhava antes. Aí ela falou assim, Senhor Jesus, ela não esperava. Aí, quando foi agora na conferência, ela compartilhou e falou que nessa segunda que passou agora, ela já ia começar a trabalhar. Ó Senhor Jesus, ela creu que o Senhor pode todas as coisas, ela teve o coração de fazer as coisas do Senhor. E quando colocamos as coisas do Senhor como primazia na nossa vida, todas as coisas não serão acrescentadas. E assim, faz isso enquanto a gente está dormindo, irmãos. Enquanto nós estamos dormindo, o Senhor está trabalhando na nossa vida, fazendo de tudo, assim, fazendo tudo na nossa família, no nosso trabalho, faculdade, tudo.
Mas nós temos que fazer o quê? Buscar a palavra, buscar o Senhor. E o Senhor só quer isso de nós, só isso. Fazemos a obra dele e todas as coisas nos serão acrescentadas. É, teve um ponto também que o irmão falou, foi, não precisamos esperar a aposentadoria, né, irmãos? E nem terminar os estudos para depois consagrar um tempo para o Senhor. Se nós consagrarmos pelo menos 1 hora, irmãos, 1 hora, eu falo por mim, 1 hora é um tempo que eu gasto no telefone. 1 hora é um tempo que eu gasto falando no telefone com alguém, ou então fazendo alguma coisa assim que não tem necessidade. A gente gasta 1 hora no telefone se a gente prestar atenção. E assim, se a gente consagrar 1 hora da nossa vida, todos os dias, irmãos, isso é salvação para a sua vida. Isso é salvação para a sua família. Isso é salvação para a sua vida espiritual. E assim, eu ganhei muito quando o irmão falou isso. Porque eu falo que eu sirvo na música, no serviço de criança, e o Senhor estava me chamando para o serviço de jovens, tem também a reunião de oração, tem o GF. Então, assim, eu falava, mas eu não vou ter tempo para fazer isso tudo, porque eu trabalho o dia inteiro e quando chega à noite, eu já estou cansada. Mas o Senhor não quer isso da gente. Tem que dizer sim e amém. Porque eu tô jovem, então eu tô forte, então eu tenho que dar pelo Senhor. Porque o exército que Deus chama é os jovens. Então, assim, quando eu falo assim que a gente tem, lógico, tem muitas coisas, né, irmãos, que não tem como, né, a gente ir em tudo, mas assim, eu falei assim, mas a gente tem que ter o coração, né? Aí eu falei, Senhor, eu tenho o coração de ir em todas as reuniões de oração. Senhor, eu tenho o coração de ir em todos os ensaios da música. Senhor, eu tenho o coração de ir em todos os GF. Senhor, eu tenho o coração de ir em todas as reuniões de jovens. Senhor, eu tenho o coração de ir em toda reunião de sábado. Senhor, eu tenho o coração de ir em toda reunião de domingo. Sim e amém. Porque assim o Senhor vai estar abençoando a minha vida. E assim, a gente tem que ser canais limpos para o Senhor. Eu falo que eu tenho que ser um canal limpo para a minha família, porque o Senhor tem que me usar muito na minha família, né? Então, assim, como é que eu vou querer só... E a gente não pode buscar o Senhor também apenas pelas coisas que o Senhor pode nos proporcionar na nossa vida, mas sim buscar o Senhor pelo que Ele é, porque Ele é a eternidade. Ele vai nos levar à eternidade, irmãos. Nós já estamos incluídos nessa glória. Ó Senhor Jesus. Amém. Eu espero que vocês tenham entendido. Amém. Jesus é o nosso Senhor. Sim, amém. Amém. E eu vou falar aqui sobre o primeiro dia que estava falando da live do PAC e vou falar os pontos que eu ganhei da live. E o primeiro ponto foi que o pai e o filho estavam sempre em unidade. Quando o pai e o filho estão sempre em unidade, nós também estamos junto com ele, né? Pois o Senhor e o Filho, ele é um. Ó Senhor Jesus. E que nós devemos reconhecer a grandeza do Senhor, porque toda vez que nós reconhecemos, nós deixamos nossos conceitos e tradições, né? Ó Senhor Jesus. Também aqui fala, no outro ponto, as palavras do Senhor são espírito e vida. Ó Senhor Jesus, as palavras do Senhor são espírito e vida, que é dada por meio dos profetas que o Senhor está usando no dia atual. Ó Senhor Jesus, por isso nós devemos usar a palavra, porque Deus quer fazer um trabalho em cada um de nós. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, porque se nós deixarmos o Senhor encabeçar nossa vida, nossa família, o Senhor faz a obra, né? Ó Senhor Jesus. Outro ponto, a palavra produz uma grande força, a força da sua glória, que nesse dia falou da imersão que estava com esse ponto. Aí foi
o ponto que a parte que mais me tocou na imersão e que falou também na palavra que foi essa, né? Ó Senhor Jesus, pois a palavra produz uma grande força, que é o próprio Deus. Ó Senhor Jesus, e devemos falar a palavra de Deus e crer nela. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. A parte que mais me tocou da conferência foi que falou de depender do Senhor, né? Não depender do nosso conhecimento. Quando a gente for fazer alguma coisa, pedir a vontade do Senhor. Igual ontem o Magno falou do compartilhar. Aí eu pensei logo, o que eu vou falar? A gente não tem que pensar, a gente tem que confiar no Senhor, né? Que Ele faz a obra. Amém. Ó, Senhor Jesus. Amém? Eu, eu ia falar o mesmo ponto que a Esther acabou de falar, né? Mas, amém, eu vou estar fortalecendo. Eu ganhei bastante sobre a dependência do Senhor, porque a gente vê que a esfera de lá é algo que os irmãos realmente estão dependendo do Senhor, em todo momento, né? A partir do momento que sai para a rua, a partir do momento que eles acordam, eu tive a eu convivi com eles lá, né, 2 semanas, e a gente via esse prazer que eles tinham de estar servindo ao Senhor e tudo. Eles acordavam, liberavam a mensagem do irmão Pedro, e a gente começava a transcrever, e era algo maravilhoso, era sobrenatural, amém? Amém. E foi esse ponto que eu ganhei, né? Porque eles saíram para a rua, eles não estavam dependendo deles mesmos, né? Porque o homem natural não faz a obra, quem faz a obra é a palavra. E a gente está dependendo da palavra a partir do momento que a gente faz imersão, grito de guerra, e amém. Senhor. Amém. Amém. Na verdade, eu não sei nem o que eu vou falar, mas o que eu ganhei mais nessa conferência foi sobre, na verdade, foi mais a experiência de estar em uma conferência como aquela, né? Porque a gente percebe que, acho que a conferência é onde a gente consegue ver a vontade de Deus sendo feita na Terra da forma mais clara possível, porque ali é onde tá todo mundo reunido, né, com o mesmo propósito, escutando a mesma palavra. Então, aquilo ali é uma experiência sobrenatural, né? E a cada conferência que a gente vai, os jovens, principalmente, a gente percebe que na verdade, por mais que esse ritmo que está acontecendo nas conferências tenha chegado aqui em Carlos Chagas um pouco atrasado ou com pouca força, cada vez que a gente vai nessas conferências, a gente consegue trazer mais desse ritmo para cá, a gente percebe isso nos jovens, a gente percebe isso na igreja. E é nítido, irmãos. A gente vê nas reuniões, antes dessa conferência e depois já mudou um pouco. A gente já está mais engajado nesse ritmo. E é isso, a gente ir numa conferência dessas é exercitar, porque a realidade de Carlos Chagas é diferente para uma cidade daquela como Belo Horizonte em questão de comportagem, né? E quando a gente sai lá, a gente acha que a gente já sabe, já está acostumado a fazer comportagem, mas lá é totalmente diferente. As pessoas estão muito mais fechadas do que aqui. As pessoas não, é difícil, aqui a gente ora por todo mundo, mas lá é difícil até orar por alguém, porque as pessoas, tá todo mundo com pressa, ninguém pensa em parar um pouco para Deus. Eles não pensam que eles não veem isso como uma coisa importante, né? Então, isso é uma coisa que vivenciar isso é experiência e edifica. Acho que é isso. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Ô, irmãos, eu vou ser sincera que eu só fui lembrar que eu ia compartilhar agora de manhã no serviço. Então eu não separei nada. Quando a gente sai para comportagem, né, a gente lembra o quão incapaz a gente é, né? E a gente estava falando no grupo do Compartilhar ontem
que agora que a gente está fazendo essa questão do grito de guerra, imersão, essas coisas no meio da rua, aí que o povo vai achar que nós é doido mesmo, né? E aí... E aí, lá na conferência, eu até contei no GF a experiência bem marcante que eu tive, né, na comportagem. Foi uma experiência bem ruim. E isso me mostrou o quão grata a gente tem que ser pelo nosso profeta, né? Porque, graças a Deus, porque o Senhor nos deu um profeta, né? A gente tem uma palavra só a seguir. Da mesma forma que é um só Deus, precisa ser um profeta, né? E lá na conferência a gente também escutou muitos testemunhos, né? E os testemunhos, eles mostram a verdadeira glória do Senhor, né? Amém. E lá também teve um testemunho do Vem e Vê. Carlos Chagas, a gente não saiu para praticar o Vem e Vê, né? Como, acho que foi só o pessoal da localidade mesmo, e do CEAP. Mas eles chegaram falando que testemunhos assim, absurdos, assim, que é até difícil de acreditar. Mas teve uma pessoa, eu não lembro o nome, mas teve uma pessoa que falou que eles estavam de carro. E eu até falei no GF, né? Em que momento da sua vida passa um carro cheio de adolescente e fala, deixa eu levar o seu filho, e você deixa? É muito sobrenatural. E diz que chamaram um campo de futebol e encheu uma casa com mais de 50 meninos para fazer grito de guerra e vem ver, e aquela coisa toda. E no final eles voltaram para o local com convidados. E então o Senhor, ele está fazendo a obra, né? E a gente vê o quanto o Senhor está com pressa, porque até o ritmo das conferências está mudando, né? Hoje em dia não é todo mundo que aguenta ficar uma conferência inteira, seguindo todas as reuniões, fazendo tudo que eles estão mandando certinho. Nem a gente que é jovem estava aguentando mais. E e eu também ganhei que o que a Lohane falou, né? Que o querer é poder. Mas que não ao extremo, né? Tudo que a gente quer, a gente pode. Tudo que a gente quer, que a gente crê, que a gente tem o sentimento, que a gente crê no Senhor, que o Senhor vai fazer a obra, a gente pode. Mas a gente também tem que entender que o Senhor, ele vem primeiro, né? A nossa capacidade está depois. Porque, que nem no serviço. É lógico que tem certos serviços que exigem uma capacidade, mas a gente não pode depender disso, né? A gente tem que depender do Senhor. E é no serviço que o Senhor nos prova, né? É no serviço que o Senhor mais martela. E lá na conferência eu entendi o quanto que vale a pena, né? A gente entregar a vida para o Senhor. Porque a gente chega numa conferência, a gente está na batalha aqui na nossa localidade, a gente chega numa conferência, é um descanso para a guerra, né? E a gente está se preparando para voltar para a guerra. Então, Senhor Jesus, dá graças a Deus pela conferência, né? Porque a conferência recarrega a gente. Porque às vezes a gente está tão imerso no casual da nossa localidade, né? No usual, no que é normal, no que a gente está acostumado no nosso dia a dia, que a gente nem queima no espírito mais. E quando a gente chega na conferência, que quando a gente para de pular, a gente sente o chão tremer de tanta gente pulando... A gente recarrega as energias. Você pode estar com dor, você pode estar doente, você pode estar o que for. Você não deixa de pular, em momento nenhum. Quando eu fui para a conferência, eu estava com um corte no meu pé. E eu estava usando muito sapato fechado, né? Então, eu não estava conseguindo pular direitinho. Mas eu pulei de qualquer jeito, aí eu nem estava sentindo mais a dor. E eu já tinha compartilhado aqui uma vez, mas a minha família, né? A gente foi curado, né? Então, hoje eu tenho... visto isso de perto, né? E eu creio que o Senhor pode curar qualquer um, a qualquer hora, se a gente depender e a gente crer que a gente pode. Amém. Amém, irmãos. Estou perguntando para eles aqui se todos os jovens já vieram, porque agora vem a terceira idade. O primeiro ponto que eu anotei lá na conferência foi o inimigo vai sempre nos instigar a viver por nós mesmos. Então, assim, isso aqui me tocou muito, porque desde que a gente sai daqui, nós saímos daqui umas 19 horas, a gente sai assim, eu levei na minha bagagem roupa para trocar, a gente leva aquele perfume que a gente gosta, a gente leva uma maquiagenzinha para fazer, para tomar um banho, tem aquele tempo assim de um intervalo entre uma programação e outra, tomar um banho, repousar para depois voltar energizado para recomeçar, só que não. O velho homem quer isso, mas o Senhor fala que não. Então, é isso aí, o inimigo instiga
para a gente fazer do nosso jeito. Mas o Senhor, Ele tem uma forma de trabalhar em nós. Então, nós saímos daqui às 19 horas, com o banho que a gente estava. A gente ficou no sábado até a programação terminou às 10 horas. Às 10 horas, nós fomos para o local que a gente ia dormir. E aí, quase meia-noite, que a gente tomou um banho e ficou e foi dormir. Mas, assim, tudo isso não foi pesado, viu? Não foi, porque a gente estava realmente numa esfera maravilhosa, uma esfera no espírito e de algo realmente sobrenatural. Os irmãos prepararam uma conferência, assim, o Senhor coordenou todas as coisas, em termos de programação, em termos de alimentação, né, jovens? Uma alimentação totalmente voltada para os jovens. Tudo que eles gostam estava incluído. E, assim, eram muitos jovens. Eram o quê? Mais de 500? Muito mais. 750 pessoas, né? Entre jovens e adultos. Então, assim, foi nesse nível aí que eu estou falando para vocês. Outro ponto que os irmãos, que o irmão Maurício tocou lá, que eu achei assim forte e eu também ganhei, foi sobre a questão das provações, né? Eu vejo que todos nós nesses tempos finais nós estamos passando por muitas provações. Ele falou para nós que essas provações é para medir o nível de palavra e de fé que já está dentro de nós. Então isso que para isso que servem essas provações. Então, nós devemos, assim, nos alegrar com essas provações. O Senhor está provando a quantidade de palavra, de fé que há no nosso interior. E isso nós precisamos o quê? Nos encher mais dessa palavra, para que o nível de fé venha sempre a aumentar. Outro ponto aqui, que eu anotei, ele fala que nós precisamos ser firmes com o nosso homem natural. Realmente nós precisamos ser firmes, porque ele é bem teimosinho, né? Ele quer fazer as coisas do jeito dele. A nossa velha natureza está acostumada com um ritmo e com um jeito de fazer as coisas. Só que o Senhor, Ele tem a forma dele de fazer. E aí, nesse trabalhar dele em nós, o que Ele faz? Deus anula a nossa capacidade e a nossa capacidade começa a vir do trono. Ele anula a capacidade do homem natural e aí começa a vir uma capacidade do trono de Deus. E é essa aí que Ele quer usar para que a obra dele seja feita. Mais pontos aqui. Outro ponto aqui para fechar, né, do que eu anotei, insistir com o homem natural para ouvir e desfrutar da palavra, porque ele não quer. O homem natural não quer desfrutar da palavra, não quer dizer sim e amém, né, Lohane, para as reuniões, mas nós precisamos insistir com ele e colocar ele no lugar dele. Porque o Senhor quer que nós avancemos. O Senhor quer que a gente saia do lugar que nós estamos e passemos para o próximo nível. E eu quero falar da experiência que a gente teve lá. Essa foi uma conferência de capitães e tropas, mas o ano passado nós participamos de um encontro da região, lá em Belo Horizonte, esse encontro de capitães e tropas. Na experiência do ano passado, nós saímos para a pregação do Evangelho e comportagem. Então, nesse de agora, foram várias programações. Tinha essa, mas tinha outras programações também. Então, como na anterior eu fui para a pregação do Evangelho e comportagem, falei, nesta agora eu vou participar de uma outra experiência. E aí eu fiquei com uma equipe dos adolescentes de 11 a 13 anos. E aí a atividade era desfrutar da imersão com eles e depois ligar para alguém da família. Alguém que você queira fazer uma oração. E aí foi uma experiência muito rica. Nós ainda não praticamos aqui em Carlos Chagas, mas nós vamos praticar sim. Esses adolescentes, eles ligam para as pessoas e a experiência é muito interessante. E eu vejo que pessoas daqui receberam ligações
isso está muito forte, muito intenso e ajudando muito as pessoas. Ontem mesmo a Emília chegou e contou com a experiência de um irmão que ligou para ela, que ela nem conhece, não sabe nada da vida dela, e ligou e fez uma oração assim, e ela foi muito edificada. Então, assim, nós precisamos ter esse momento, sim. Eu encorajo até o serviço aí de mulheres conectadas, para a gente um dia reunir, fazer imersão e fazer essas ligações. Os nossos jovens e adolescentes, nós vamos sim tirar um dia das nossas reuniões para praticar isso. Também queremos praticar o Vem e Vê. E continuar nessa linha aí de trabalho, de imergir, fazer comportagem, pregar o evangelho, que o Senhor está voltando. O Senhor está realmente aí chegando e nós precisamos fazer o que Ele nos comissionou. Amém. Ó Senhor Jesus, amém pela palavra, né? Eu vejo que eu já cresci um pouquinho. Outrora, né, quando eu ia na conferência que falava que tinha esse momento, quando eu não ficava em casa, eu ficava sentada na cadeira, né? Não viria aqui à frente, né? Mas graças ao Senhor, o Senhor já está crescendo em mim, né? E algo que eu ganhei nessa conferência é a questão da gente precisa sair. Eu tinha, assim, uma certa... de não querer ir nas conferências de jovens por não aguentar realmente o pique dos jovens, né? Mas eu voltei de lá com uma visão alargada, né? Não é questão de aguentar o pique, mas é a questão de estar naquela esfera, né? A gente precisa estar naquela esfera, né? Como você é renovado, né? E se você, assim, as reuniões aqui são importantes, esse mover aqui é importante, mas você precisa sair para a sua visão ser alargada, né? Porque se você ficar só aqui nessa esfera, você não vê as coisas acontecendo, você não vê a velocidade que o Senhor está. É igual o irmão tem falado, né? O Senhor tem pressa em voltar. E quando você sai, você vê que realmente o Senhor está com pressa, porque a coisa está... Se a gente não acordar, já vão ficar para trás. Mas amém pela palavra, né? Um ponto também que eu ganhei foi o que Sueli compartilhou, né? Eu anotei aqui. A nossa força natural tem um limite. E Satanás, ele instiga a nos viver no nosso natural, né? Mas por quê? Porque na hora que nós falhamos, ele começa a nos acusar, né? Então, ele quer que nós vivemos e a intuição dele é essa, é nos acusar. E quando nós ficamos, né, nessa mente natural e ele nos acusa, nós realmente nos enfraquecemos, né? Aí você já não quer vir na reunião, você já não quer orar, você já não quer envolver com as coisas do Senhor, né? Mas amém, porque o Senhor é aquele que se preocupa conosco, né? Então, assim, e a mensagem da conferência, a mensagem de ontem, a mensagem de hoje, é um mesclar, né? É o mesmo falar, né? Ontem mesmo nós vimos a questão de Pedro, né? Por que Pedro ali falou, Senhor, se és tu, me faça andar? Por que ele duvidou, né? É porque ele ainda não tinha uma certa intimidade com o Senhor, né? Mas à medida que nós vamos desfrutando, né, que nós vamos imergindo na palavra, à medida que nós saímos, né, que nós estamos na conferência, nós vamos tendo essa intimidade com o Senhor, né? E essa intimidade nos faz crer na palavra do Senhor, né? Sem duvidar, né? Ó Senhor Jesus. Outro ponto que eu ganhei, a irmã também compartilhou, né, que as provações é para nos testar o quanto de palavra há em nós, né? O quanto que nós estamos desfrutando, né? Então, as provações são testes. Ó Senhor Jesus. E algumas experiências que eu tive lá também, né? Eu fui para a comportagem, né? Eu falei, Senhor, como eu preciso valorizar esses comportores. Precisamos estar orando por esses irmãos que não é fácil, não. Você sair para evangelizar, para semear livros, não é fácil.
mas nós vamos sendo aperfeiçoados, né? À medida que nós vamos praticando, nós vamos sendo aperfeiçoados também, né? E eu lá saí com uma irmã, e a irmã também da terceira idade, né? Aí nós falamos assim, irmãs, vamos deixar esses jovens avançar e vamos aqui, vamos andando. Mas aí, irmão, não tem esse negócio, não. O capitão, vamos embora, irmã, ali aborda aquela ali, vamos embora, entra ali. E aí nós fomos, né? E aí nós fomos para o shopping, e um guarda lá sentado, né? E os irmãos já tinham falado como é que era. Eu falei, Senhor Jesus, toda hora a gente olhava para o guarda, será que está vindo? E aí tinha uma barbearia, né? Mas a irmã falamos assim, irmã, será que a gente pode entrar ali naquela barbearia? Ô, irmã, não sei não, porque o guarda está ali. Quando nós... Então, irmãos, é por isso que o Senhor está chamando essa geração, porque a geração é simples, geração não olha se a dificuldade, a gente já começa, né? Antes de fazer, você já fica olhando os obstáculos, as dificuldades que tem. Então, eles já... Eu falei, Senhor Jesus, e aí nós começamos também, né? Entramos no ritmo, fomos abordando. E assim, irmãos, o Senhor fala, gente, a gente não pode fazer exceção das pessoas. Escolher para quem você vai orar, você não sabe. Aí nós oramos por uma irmã, por uma mulher lá, estava fazendo um lanche, e nós chegamos, vamos ali, vamos abordar aquela. Fomos lá, ela estava vindo de um velório. Então, assim, né, Senhor Jesus. E ali ela adquiriu um kit, graças ao Senhor, né. Então, assim, as experiências foram muitos nãos também, né, irmão? Eu fiquei assim, Senhor, realmente, igual a irmã falou, irmãos, esse povo de capital, o povo não para. E aí você abordava, não, agora não, estou com pressa, estou atrasado, estou agarrado. Falei, Senhor Jesus, o que é isso? Mas amém, que o Senhor teve aqueles também que aceitou, né, que recebeu. Outra experiência que eu tive, né? Lá em Belo Horizonte tem uma tia minha que mora lá, né? E eu tinha comentado para ela que eu ia para lá, para esse evento, né? E aí ela falou que ia. E aí, quando eu cheguei lá, falei com ela, passei a programação. E aí ela falou assim, eu vou, umas 4 horas eu vou. Só que esse horário, eu não ia estar lá, né? A gente já tinha saído. Mas eu falei com ela assim, ó, se a senhora chegar aí e não me encontrar, me espera aí, que eu estou na pregação, mas volto. E aí ela foi para o ponto do ônibus, né? Esperar o ônibus. Aí, quando ela estava lá no ponto, chegou 3 jovens e abordou ela, né? E aí falou assim, eu posso orar por você? Ela falou, pode, perfeitamente, pode orar. E aí fez a imersão com ela, né? E deu o folhetim, né? Quando ela olhou no verso do folhetim, estava o endereço. Ela falou assim, mas eu estou indo para lá. Aí o jovem falou, o quê? Como assim? Falou, não, estou indo porque uma sobrinha minha está lá e me convidou. Então, esse é o agir do Senhor, né, irmãos? Então, assim, o Senhor tem os meios dele, né? E tem os escolhidos e os chamados. Nós já prepara todas as coisas, né? Então, assim... foi muito, muito gratificante. Então, o que o Senhor me mostrou em toda essa conferência, né? Essa questão de estar perto, né? É de estar envolvido no mover do Senhor, né? É andar de perto com o Senhor, né? Para a gente ver o que o Senhor tá fazendo, né? Amém pela palavra. Amém? Ontem eu não vim à reunião, por causa do aniversário de um cunhado meu de 80 anos, a família do meu esposo estava e está aí ainda. Falei com ele, hoje eu fico, não falei ontem com ele, mas amanhã não tem jeito não. E eu não sabia, né, do que a gente ia compartilhar. E eu deixei meu caderninho lá em casa, muitos pontos maravilhosos. Mas o que eu quero falar com os irmãos, que o mover é maravilhoso. Nós não podemos desistir jamais dos nossos jovens. Nós temos que continuar investindo neles. E
o Espírito do Senhor numa conferência. Não estou falando que aqui não flui tanto que você... Que elas estão falando que elas estão da terceira idade. Eu não estou, não. Eu não estou, não, porque na hora que a gente chega lá, dor passa, problema familiar você esquece. É um fluir maravilhoso. O Espírito do Senhor flui tanto nos gravetos que até a história pega fogo. E o irmão Flávio, assim, é corrida, irmãos. Realmente tem que ter energia. Muita energia, pedir muito ao Senhor para dar a gente, assim, muita energia, porque é maravilhoso. Teve uma hora que sabe que eles, na hora do grito de guerra, é tão maravilhoso que o chão estava sacudindo. Aí eu falei com a irmã Sueli assim, o chão está sacudindo. Aí eu falei, e aí eu pensei comigo, misericórdia, mas vocês trem fundar aqui. Sacudia, irmãs. E no mover deles, você também adquire energia. Tinha hora que eu estava para riar, mas aí eu levantava. E aí caía junto. João Marcos ficava, tia, você vai pular. Tinha hora que eu falava, menino, tia não está podendo pular assim não, mas é igual a irmã falou. Realmente nós chegamos lá, não deu para tomar banho mesmo, não. Mas ninguém murmurou, ninguém reclamou, tudo maravilhoso, tá? Eu encorajo as irmãs aí para estar, né, junto com a coordenação de jovens, para estar dando mais força para esses jovens, para o Senhor trazer mais jovens. Essa casa de adolescentes, nossa, tem que encher. Tem que encher e nós precisamos de mais capitães nessa casa de adolescente, mais casas para abrir, tá? Porque quando a gente chega lá e que vê o compartilhar dos irmãos, a gente fica assim maravilhado, tá? E os jovens assim, com tanta energia, que a energia desses contagia a gente. Quando chegou assim à tarde, o irmão Flávio foi sentar e eu falei assim, a pilha está começando a esgotar aí, irmãozinho. Ele mas somos um. Mas é maravilhoso. Eu tive a experiência de estar com a irmã Sueli mesmo nessa parte que teve com os adolescentes, né, de eles estarem orando, né, pelas pessoas através da imersão e pelo telefone. Mas de manhã eles ficaram embaixo também, de novo. Aí eu sei que, através da imersão, eles montaram um cartaz. Aí, à tarde, eu e Su, né, nós ficamos junto com eles. Só que nós achamos que a gente não ia sair também na rua, não. Achamos que ia ficar só lá. Mas nós saímos. Mas nós saímos só perto do local de reunião mesmo. Aí, uma irmã, nós ficamos... Aí passou um jovem, que ele parece que estava indo para a academia ou estava indo em algum lugar. Aí um jovenzinho perguntou, posso orar por você? Aí ele falou, pode. Aí o jovem orou para ele. Aí depois ele falou assim, que bonito, que coisa bonita que vocês estão fazendo. Agradeceu. Aí vem uma mãe com 2 filhos. A mãe ficou doida para parar. Aí o jovem foi lá, falou com ela, eu posso orar por você? Ela falou. Aí ela queria. Aí o filho dela está tipo assim na idade de uns 11 anos. Está na fase de adolescência. Só empurra, não mãe, não. A menininha, não, vamos. Aí o jovem voltou, a senhora queria, mas os filhos não deixou. Eu falei, mas é assim mesmo. Uma hora o Senhor toca. E o outro é como as irmãs falaram mesmo. Recebe muito não, né? Mas não podemos parar, não podemos desistir, não podemos. Nós estamos no barco para estar, né, juntos, e um fortalecendo o outro. Aí teve um mesmo que passou, olhou no relógio, o menino perguntou, posso orar? Não, estou com pressa. Aí o jovenzinho voltou assim, irmã, não quis orar. Eu falei, é assim mesmo, cada um, né? A irmã falou com ele assim, não, mas não fica triste não, porque é assim mesmo. Realmente, capital, as pessoas estão muito assoberbadas
né? E muito trabalho, mas nós não podemos parar, não. Né? Os capitães aí tomam posse, né? E estamos aí para estar, né, fortalecendo eles. E eu falo assim, para ir para a conferência de jovem, quando eu e a Aline ia, a gente ficava uma semana, nós duas, a gente ficava em treinamento uma semana para fortalecer. Porque tem que ter energia mesmo, porque a energia deles é contagiante, né? E em nome de Jesus, eu falei que em novembro vai ter outra. E aí, nós, em nome de Jesus, vamos estar lá, né, amadas? Em nome de Jesus. E os jovens também, né? Amém pela palavra. A experiência da escola foi o seguinte. Eu olhei o vídeo que a Tainá colocou no grupo. Aí eu falei, gente, eu preciso fazer isso também lá na escola. Aí, no GF, eu falei com os irmãos, amanhã eu vou fazer o grito de guerra lá na escola. Não sou assim igual os jovens, mas aí fui e passei mensagem para a irmã Su. Falei, irmã Su, ajuda aí, amada, que eu quero fazer o grito de guerra lá na escola amanhã. Aí a irmã Su mandou, né, o Instagram do Fábio de vencedores. Aí eu fui lá, treinei lá em casa, falei, não vai sair igual eles não, mas eu vou fazer. Mas foi maravilhoso, né? Foi bom demais. Aí um coleguinha do Matheus, sobrinho do irmão Valfrido, falou assim, uai, mas como é que você sabe? Como é que você está fazendo direitinho aí? Ele, claro, pois eu vou nas reuniões de criança lá, por isso que eu sei. Aí eu falei com ele, pois é, e agora você vai também ficar convidando os coleguinhas seus para ir também para a reunião, para eles participarem e ver como que é bom fazer o grito de guerra. E falei com eles também, né, com as crianças, eu falei assim, esse aqui é só um ensaio, viu? Nós vamos continuar, nem que seja toda sexta-feira ou uma vez por semana, mas eu quero continuar fazendo o grito de guerra com eles. Amém. Uns 150, mais ou menos. Amém. Bom dia, irmãos. Então um pouco nervoso, né? Mas eu queria compartilhar um pouco da minha história, né? Minha vida. E a mudança, né, que o Senhor faz em nossas vidas, né? Eu queria compartilhar uma palavra em Marcos, capítulo 2, versículo de 13 a 17. Jesus saiu outra vez e foi para o lago da Galileia. Muita gente ia procurá-lo e ele ensinava a todos. Enquanto estava caminhando, Jesus viu Levi, filho de Alfeu, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Então disse a Levi, venha comigo. Levi se levantou e foi com ele. Mais tarde, Jesus estava jantando na casa de Levi. Junto com Jesus e os seus discípulos estavam muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama que o seguiam. Alguns mestres da lei, que eram do partido dos fariseus, vendo Jesus comer com aquela gente e com os cobradores de impostos, perguntaram aos discípulos, por que ele come e bebe com essa gente? Jesus ouviu a pergunta e disse aos mestres da lei, os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Esse versículo me tocou muito pela minha trajetória, pela minha vida, pelo meu eu antes e o meu eu agora, né? E eu agradeço muito a Deus pela essa mudança, né? Minha convivência com a minha mãe não era das melhores. E hoje tá tudo maravilhoso. Eu com minha esposa e o Senhor, Ele abre as portas de uma maneira que a gente não entende.
é muito forte, irmãos. Vocês não sabem o tanto que eu ajoelhava no meio daquele canavial, mexia com cana. E eu pedi a Deus, Senhor, me dê uma saída, o que eu faço? Por que eu estou nesse caminho? O que eu estou fazendo de errado? E eu pensava assim, que eu estava vendo tudo errado, minha vida estava toda torta. E eu comecei a pedir a Deus e a confiar no Senhor. E um dia eu falei com minha irmã assim, falei assim, hoje eu vou conhecer a minha esposa. Foi o dia que eu conheci Luísa. E hoje eu sou casado com ela. Então a gente tem que pedir a Deus e o Senhor nos escuta. Às vezes a gente faz aquela oração, fala assim, não vai dar certo, não sei o quê, tá meio cabisbaixo. E Deus abre as portas, meu irmão. Já está preparando para você. Talvez você não esteja preparado para receber naquele momento. Mas quando você vai se preparando no Senhor, Ele vai abrir as portas. Você pode ter certeza. E hoje eu agradeço a Deus pela mudança em minha vida, pela mudança na vida da minha família. Que está sendo algo assim que eu não sei explicar, cara. Tá uma coisa assim que hoje eu não estou nem dormindo, te falar a verdade. Ela vê que eu acordo 2 horas da manhã e eu fico assim, será que vai dar certo hoje? E não sei o quê. Aí ontem eu falei com o Senhor, falei assim, Senhor, o Senhor vai me descansar. E eu vou aprender a confiar. E eu dormi, eu acordei assim, alegre, tudo deu certo. E eu falei assim, Senhor, o Senhor é maravilhoso demais. Nós somos muito fracos. Nós somos fracos, porque a gente às vezes acha que confia, mas quando você realmente confia no Senhor, na palavra, e procura, o Senhor abre as portas. Muito obrigado. Amém. Eu não fui na conferência, mas eu assisti um pouquinho a conferência. Mas o que eu quero dizer com relação a Pedrolino é que nós não devemos desistir dos nossos jovens. Pedrolino, bem novinho, né, Pedro? Ia com a gente para as conferências, só para comer, né, Pedro? E às vezes a gente olhava e pensava assim, olhava dentro do local de reunião, cadê Pedrolino? Pedrolino estava lá fora. Mas a palavra estava entrando, irmãos. Por quantas vezes, né, a gente teve um ano que nós fomos com eles e ele chegou lá, eles querendo comer uma comida diferente. E Davi saiu com eles, só eles os homens. Aquela turma toda de Carlos Chagas, e foram em Romeu, comer uma picanha. Então, isso tudo, irmão, é o guardar do Senhor para os nossos jovens. Tudo isso é a esfera santa que o Senhor prepara para os nossos jovens, né? Oi? A semente foi plantada, então a gente não deve desistir. A gente não deve desistir de que hoje eles são pequenininhos e falam, eles não estão entendendo. Estão entendendo sim, irmãs. Eles estão entendendo, a palavra não volta vazia. Quando nós nos posicionamos a cuidar dos jovens, isso é um preço que não tem nada que pague. Essa esfera realmente é uma esfera maravilhosa, né? Conferência de jovens, salvação para nós e salvação para eles. É intenso? Porque eles têm muita energia. E se deixar eles parados, eles vão fazer coisas erradas, né? Vão fazer alguma coisa que não está dentro do que Deus quer. Então, é muita coisa para eles mesmos. E aí, hoje, a gente vê o fruto, né? A gente vê o fruto Nicaio, de Emília, que hoje está na conferência servindo em tempo integral. Irmãos, a gente vê Ravi em Varginha servindo ao Senhor. A gente vê Lucas. A gente vê tantos jovens da nossa localidade que estão aí, né, servindo em algum lugar. Isso é salvação para nós. Então, por isso que eu encorajo, né, a toda a igreja a envolver na casa de adolescentes. Eu chorei quando eu vi o grito de guerra que a Ana Karina fez lá no Coeducar. Eu chorei, irmãos. Quando eu vi, eu derramei lágrimas mesmo. Falei, Senhor, eu quero ser um com as irmãs. Eu quero ser uma com as irmãs. Se eu não saio para a rua com eles, eu fico na cozinha. Se eu não posso ficar na cozinha, eu fico com a criança para a mãe ir. Enfim, há serviço para todos nós. Bastamos que nós tenhamos esse coração
de investir nos nossos jovens. Isso não é em vão. Pedrolino levantar aqui hoje para falar não foi em vão. É dizer para a igreja, vale a pena. Vale a pena? Vale a pena? E vou quebrar o protocolo também, né? Não fui na conferência de jovens, mas o Pedrolino aí me incentivou a vir aqui na frente. Bia também veio, né? Não estava na programação. Falei, eu acho que o senhor está me chamando. Não fui na conferência de jovens, mas fui ao CEAP. E depois que eu cheguei, ainda não tive a oportunidade de compartilhar do CEAP. Então, vou aproveitar a carona, porque está falando do mesmo mover. Quando foi para ir para a conferência internacional, já meu nome inscrito lá, só que estava muito difícil para mim ir. Aconteceu um monte de coisas, entre elas, no penúltimo dia de ir para a conferência, eu precisei extrair um dente com procedimento cirúrgico, nascendo aquele monte de furúnculo debaixo do meu braço, e foi acontecendo um monte de coisa contrária, ao ponto que eu falei com o irmão Flávio que não ia, né? Declarei, não dá. Querer eu queria, mas não. Mas resumindo a história, Deus usou o próprio irmão Flávio com uma simples carinha que ele me mandou. Aquilo ali me tocou tanto, já quase na hora de ir para a conferência. Faltando, acho que umas 3 horas de relógio para ir para a conferência, Deus usou o irmão Flávio de querer lutar e ir. Eu falei, não. Tudo que estava difícil, eu joguei para o alto, e o Senhor me deu a graça de ir para a conferência, e lá, como a Eliane Cardoso falou, né? Quando você está no mover, a Ana Clara também falou, a gente não sente nem dor. A gente é curado. Né? E na conferência, o Luiz Felipe falou algo muito interessante, que na nossa localidade, resumindo o que ele falou, a gente vê no ângulo. Chega na conferência, a gente vê uma dimensão bem maior sobre aquilo que o irmão Pedro está ali suando, falando, e às vezes a gente demora um pouco para atender esse chamamento. Né? Então, na conferência, quando junta toda a igreja, naquele mover que o irmão está trazendo, aí a gente consegue ver com mais amplo, né? Eu toquei muito no que ele falou. E naquela conferência, eu fui encorajada quando falou ali, cada dia que falava dos mover, né? Porque cada dia da conferência internacional vinha a palavra de comando. Falava sobre as mulheres conectadas, sobre esse mover, sobre o mover da imersão, mover de não sei o quê. Quando falou de casa de adolescentes, como eu tenho um adolescente em casa, graças a Deus pela vida do Miguel, eu senti nisso aí. Eu falei, bom, eu não posso fazer de tudo, né? Não posso participar de tudo isso, mas eu vou escolher um item, e se o Senhor me der graça, eu quero cooperar com a casa do adolescente. Então, naquela conferência, quer dizer, para quem nem ia mais, chegou lá, eu não queria nem vir embora. Que a gente ficou lá os 9 dias de conferências, e aí, com o mover do Casa do Adolescente, eu falei com o irmão Flávio, eu preciso ficar pelo menos uma semana no CEAP. E essa semana no CEAP eu só vim porque eu realmente precisava vir, mas eu não queria vir. E aí, enquanto tudo esse mover que os irmãos falaram aqui da conferência, esse pegar fogo do Espírito ali, né? A saída, a pregação do Evangelho, é muito forte, né, João Marcos? Forte demais, né? Pregação do Evangelho é forte. Então, aquilo ali, no CEAP ali, eu fui curada. Por quê? Eu tinha uma dor de cabeça desde adolescente. Os irmãos mais próximos de mim aí sabem que é dor de cabeça. Tem dia que eu vomito de dor de cabeça, tem dia que já aconteceu de eu ficar 15 dias com a cabeça doendo direto e remédio nenhum resolver. Né? Então, assim, eu fui para a conferência, de lá fui para o CEAP com os braços cheios de nódulo de furúnculo, recuperando de um dente e mais um monte de coisa. Na conferência, eu acho que eu tive dor de cabeça 1 ou 2 vezes, mas lá no CEAP, Deus me curou da dor de cabeça. Lá a gente saía todos os dias. Aí, esse dorme com Deus, esse acorda com Deus que o irmão Pedro Dom está falando, que talvez a gente nem está entendendo direito,
Ele quer dizer que os adolescentes e jovens, onde realmente está praticando esse mover, que no caso lá no CEAP pratica, né? Porque é para isso, tem um monte de adolescente. Eu dormi no quarto com adolescentes. E então lá tem o Dom com Deus, que é dormir ouvindo as mensagens do irmão Pedro, e lá acorda ouvindo as mensagens. Aí é imersão, é pregação do evangelho todo dia. Então, naquela esfera, eu fui curada. Depois que eu cheguei do CEAP, eu devo ter tido dor de cabeça umas 2, 3 vezes, mas aquela dor de cabeça que não é como era mais antes, né? Você toma um remedinho e passa. Mas só que eu adoeci de outras coisas. Aí eu cheguei, passado poucos dias, eu comecei a adoecer, estou sentindo umas coisas. Mas aí eu percebi que eu estou adoecendo porque eu não estou naquela esfera. Aí eu compartilhei no grupo de paz para os irmãos. Eu falei assim, olha, eu preciso. Literalmente, a rua, para mim, é a cura. Porque lá nas ruas, não que em Carlos Chagas também, que a gente também de vez em quando sai, mas como lá estava sendo todos os dias, as ruas de Sete Lagoas, com todos os problemas que ele estava passando, foi a minha cura. Deus me curou levando a palavra para as pessoas. Então, só que chegou, eu fui curada da dor de cabeça lá, furúnculo lá sarou, tudo sarou lá. Só que eu cheguei aqui, eu adoeci. Aí eu coloquei no grupo de paz para os irmãos que o meu sentimento é se eu pudesse, nem que seja uma horinha, né, Lohane compartilhou lá, que nem que seja uma horinha, é ir para as ruas. Mesmo que não consiga passar kit, mas levar os kits, se orar por uma pessoa, para mim, já é uma cura. Então, eu estou com esse sentimento. Casa de adolescentes, eu não posso sair atropelando a coordenação e a liderança, mas é o meu sentimento. Se eu pudesse, eu carregava esses adolescentes todo dia lá para casa. Então, eu quero envolver mais. Mas meu sentimento é a partir de amanhã, nem que seja uma horinha, é de ir para a rua orar pelas pessoas. Né? Eu não quero fazer isso por mim mesma, porque eu não tenho força e nem capacidade para isso. Não quero fazer sozinha, porque é junto com a igreja, é o corpo de Cristo. Mas quem tiver o mesmo encargo e quiser me acompanhar, eu preciso de ajuda para fazer isso. Aí quem quiser me seguir amanhã, a gente já pode marcar uma horinha aí e ir para a rua pregar o evangelho. Esse é meu sentimento. Amém. Amém, irmãos. Eu vou compartilhar o que Lohane falou. Ela falou da gente estar colocando o nosso coração em todas as coisas. Colocar o coração nas coisas do Senhor é algo primordial para nós vivermos a vida da igreja. Tenho tido muita experiência com relação a isso aí. Acredito que todas vocês, quando a gente que colocarem o coração nas coisas do Senhor, o Senhor vai te honrar, vai nos honrar. Compartilhar de Esté, João Marco, a respeito à dependência do Senhor. Apanhei muito, e às vezes ainda apanho, não vou falar que eu coloco tudo, mas quando eu acordo, quando o Senhor me chama, eu falo, opa, peraí, vou parar aqui, vou depender do Senhor primeiro. É algo também primordial na nossa vida, a gente colocar tudo na dependência do Senhor. Eu estou para fazer algo aí que, de primeira assim, eu vou fazer, e fui ali, fui aqui, fui lá na Leda é sempre que eu estou falando tudo para ela, né? Mas aí, assim, é ela, gente, porque ela está mais perto de mim, né? Além da minha irmã, é uma amiga de muitos anos, mas se eu estivesse perto de Bia, perto também, eu ia compartilhar. Mas, assim, daí eu voltei e falei, não, eu tenho que colocar na dependência do Senhor. Eu não posso fazer algo de mim mesmo, né? E estou nessa dependência. Se for da vontade do Senhor, vocês vão saber. Também, se não for, vocês não vão saber, né? Porque se o Senhor falar vai, eu vou. Se o Senhor falar não vai, eu não vou. Então, mas eu estou na dependência dele. Então, a gente tem que colocar as mínimas coisas na dependência de Deus. E quando a gente coloca, a gente fica mais fortalecido.
acaba a ansiedade que está no peito da gente. Se a gente ir por nós mesmos, a gente fica muito ansioso, né? Assim, tem 3 dias que eu não estou passando bem. Ontem eu vim aqui pela misericórdia de Deus, cheguei lá, precisou Esther fazer uma massagem, deitei para Esther fazer uma massagem de mim. Não tô, mas eu falei, eu vou estar lá. Quase que eu não vinha ontem, hoje do mesmo jeito, mas eu estou aqui. Mas algo que eu queria compartilhar mesmo é o seguinte, com questão da oração. Ontem de manhã eu estava assim, sabe aquele dia que você fala assim, eu não vou sair da cama? Falei, eu não vou sair da cama. Eu não estou bem, hoje eu não estou bem. Aí, uma pessoa me ligou. Aí eu vi lá, 035. Falei, meu Deus do céu, eu já caí num golpe, né? Falei, ô meu pai do céu, quem é? Eu vou atender. É uma voz de gente nova, né? Aí, quando eu vi, e tal, Caio, e eu caí num golpe com o nome de Caio. Caio, Fábio e tal, via outro golpe. Senhor Jesus. Aí quando eu ia desligar, o irmão falou assim, eu posso orar por você? Aí eu, Senhor Jesus, falei, pode, tal. Comecei a conversar. Aí ele falou comigo assim, escolhe um item de 1 a 3, de 1 a 4. Eu escolhi 3, que foi o que passou aqui ontem. Fala assim, apesar de 1/3 dos anjos estar a serviço de Satanás, há 2/3 sob o comando de Deus. Muitas coisas ruins não acontecem conosco porque os incontáveis anjos de Deus se acampam ao nosso redor e nos protegem, estando a serviço de Deus e dos que hão de herdar a salvação. Aí ele começou a emergir, nossa, irmãos, era tudo que eu queria ouvir. Tudo, como... Aí a gente vê o que é o mover da igreja. Olha esse rapaz, eu não sei quem é, também não perguntei o nome, eu sei que parece que é lá, porque eu vi Caio ontem numa conferência lá em Porto de Caldas, eu acho que é de ler esse número, 35, porque ele falou que foi Caio que pediu, né, para ele me ligar. Eu acho que é lá de Porto de Caldas, não tenho certeza não. E ele começou a orar. Olha, irmãos, olha que eu conheço o viver da igreja, olha que nós conhecemos, mas recebe uma ligação dessa, de um irmão que você não conhece. Como que muda o seu dia? Como que mudou? Meu dia, aquele dia que eu pensei que eu ia ficar na cama, que eu ia ficar deitada, porque o corpo não pedia para levantar. E essa oração me tirou da cama. Me tirou ao ponto de eu estar aqui. Eu vim ontem, embora terminou, eu fui embora e está aqui hoje. Então, a gente vê o Senhor caminhando através da igreja, né? Sobre todas as coisas. E que a gente pudesse